ainda as ferramentas são visuais, né? O pior é quando a ferramenta ela é totalmente terminal, tá? Bom, primeiro de tudo, o que nós estamos tendo nesse período? Esse período de falar de software livre é muito importante, pessoal. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas o software livre, né, o Linux, que vamos falar basicamente, ele tem um grau de importância gigante, porque o custo do Linux, as pessoas acham que pelo Linux ser gratuito, não tem como ter lucro, né, principalmente quem trabalha com Linux. E ao contrário, o Linux ele vai te dar um lucro no ramo de serviço que nenhum outro sistema operacional pode te dar. Tá? Então, estudar Linux é muito importante. E outra coisa que eu procuro falar também é que o Linux, por ser um sistema livre, tá? E por ser tão mudado, você demora para conhecer tudo. Eu sempre procuro falar que hoje, a primeira vez que eu instalei o Linux foi em 2000. Então nós temos aí bastante tempo, né? É, então, Só 18 anos. se eu pegar todo o meu conhecimento, eu acho que eu tenho aí 30% de conhecimento do Linux. Tem muita coisa, é muito gigante. Porque o Linux ele tem a parte de desenvolvimento dele, ele tem a parte de suporte, a parte de redes. Então ele é muito grande. Tá? Por exemplo, um dia eu estava participando de uma live e me perguntaram se eu já tinha compilado um kernel. Eu falei, não, pra que fazer isso? Aí eu falei, pô, mas tem que fazer. Eu falei, não, não tem não. Tem quem quer, quem gosta, quem é entusiasta. Eu não sei se eu tenho essa vontade. Um dia, quem sabe? E outro, tem que ter tempo, né? Depois que a gente começa, chega na vida adulta, você não tem mais tempo para fazer um monte de coisa. Eu fazia muito teste. Antigamente eu testava muita coisa, né? Hoje já não tenho mais tanto tempo assim, né? Era difícil, tá? Bom, mas falando assim, nós vimos o Ubuntu ser instalado. Depois, antes de terminar, a gente vai falar um pouco mais sobre o Ubuntu. Não sei se foi o Ubuntu ou algum outro de base Debian. Tá? E nós falamos de alguns sistemas aí rodando, né? O Fedora é uma das que eu mais gosto, a distribuição a gente chama de nativa, né? É, ela realmente é uma distribuição um pouco mais complexa, tá? Do que as outras. Ela é uma distribuição que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, vocês vão ver ali, mas hoje a instalação é bem simples. Hoje, na verdade, não é que a instalação é simples, na realidade é que ele vai, né, com esse passar de tempo aí, ele foi melhorando um pouco o seu nível de instalação, né? Então, isso que ele, é, é, ele ficou tão mais fácil do que esses outros, né? Por exemplo, lembra a primeira versão do Fedora que eu instalei? Isso em 2004, se eu não estou enganado, 2005. Deu muito trabalho, eu tive que criar um pendrive, aí tinha que baixar os comandos, né? Na época a internet não era tão boa quanto é hoje. Aliás, se hoje vocês reclamam da internet, vocês não conheceram a internet nos anos 90, no início dos anos 2000. Era bem mais brabo do que é hoje. Apesar de que o tamanho dos arquivos era menor também, tá, gente? Então, por exemplo, nós tínhamos ali a internet que não era lá aquelas coisas, mas o tamanho do arquivo, dos arquivos, no caso, também ajudava, tá? Não era arquivos grandes, tá? Então, os arquivos, eles baseavam-se em arquivos pequenos. Então, o Fedora, ele tem uma grande história, tá? E aí, hoje, antes de eu começar a instalar, eu quero que vocês me respondam um negocinho para ver se vocês estão conseguindo entender o conceito do que nós estamos passando, né? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês responderem isso aqui. Vai lá, pessoal. Pode me responder lá no WhatsApp mesmo, só pra gente ir rapidinho. Respondam isso pra mim, por favor. Aí daqui 10 minutinhos a gente volta. Vai lá.
Bom, vamos lá, pessoal. Já deu tempo, né? Então, bom, são duas. A primeira questão, vocês já estão cansados de escutar, né? Para ver se isso entra no cérebro de vocês. E a segunda é totalmente opinativa, né? Da opinião de vocês. Mas, bom, vamos lá para a instalação do Fedora. Então, descarregar ele. Para baixar a ISO é muito fácil, tá, gente? É só ir lá, igual nós já fizemos algumas vezes. Ir ah, lá no nosso no Google lá e digitar Fedora e depois digitar download, ele já vai te encaminhar aí. Então essa é a primeira, né? Você pode clicar aí para o Start Workstation, dá um Enter. Ah, eu sei, espera aí que deu um errinho aqui. Oh, droga. Bom, vamos lá, vamos carregar o Fedora aí. Workstation. E aí, Fedora, quando vocês verem a palavra Workstation, é que o Fedora tem a versão Workstation e a versão servidor, né? Então vamos dar aqui. Ele tem a opção de baixo para você testar, se você quiser testar o seu sistema, mas não, nós vamos instalá-lo, né? Ele vai carregar ali, vamos ver se agora ele vai carregar, né? Vocês vão notar também que o Fedora demora um pouco mais para carregar, tá, pessoal? Ele demora um pouco mais e ele faz uma checagem dos dispositivos de hardware. Você pode dar um ESC aqui, ele não vai checar mais, mas ele checa HD e checa a memória RAM para ver se está tudo ok, tá? Ele vai começar a configurar. Uma coisa que vocês vão notar também, tá? É que às vezes o Linux, qualquer distribuição, ele demora um pouco para subir. Isso acontece, tá? Porque ele vai montando as partições. Então, ele prefere demorar no start, tá? Mas depois ele é bem mais rápido quando o sistema está aberto, porque ele já carregou, tá? Então ele vai, nesse carregamento, ele já vai fazendo testes para ver se algo não está funcionando em perfeito estado, tá? Então ele vai testando também se, se algo está com problema, tá? Bom, ele está carregando ainda. Aí ele está carregando ali, ó, o último que está escrito é o GNOME Display. Ele está carregando a parte gráfica agora. Até então, ele só carrega a interface terminal. Vocês têm que lembrar também que o Linux, ele é base todo terminal, tá, gente? Quando você, a parte gráfica nada mais é que um programa. Programinha que a gente vai usar. Vamos lá, ver se ele termina essa carga. Ele vai começar a carregar o ambiente gráfico. Aí o ambiente gráfico, eu vou instalar a versão de um jeito mais simples, tá? Tem um jeito mais complexo, mas eu não vou instalar aqui para vocês não ficarem, sim, né? Porque se a gente faz uma versão mais complicada, é mais difícil vocês entenderem. Então, primeiro vocês vão escolher a opção aqui, ó, Install to Hard Drive, né? Então ele vai instalar no seu disco rígido, tá? Clica aqui. Tem a outra versão do lado, a Try, é você utilizar, é aquela versão que você utiliza sem instalá-lo. Ô, Lucas, qual a diferença de uma instalação mais complicada para mais simples? A Muda a questão de montagem, software? não, de uso não, de uso nada. É mais gerenciamento mesmo.
a montagem das partições e assim por diante. Só isso, só. Ah, O uso é o normal, a mesma coisa, não muda nada. Não vai vir. O Fedora, ele tem uma opção de você tirar software. Então, por exemplo, você tirar alguma coisa que você não vai utilizar. Com o padrão, ele vai vir com as coisas padrão, de programação. Aí, se você precisar de outra ferramenta mais avançada, aí você tem que baixar. Mas só isso, só. Geralmente, ele vem com ambiente de ambiente de uso mesmo. Você não vai precisar instalar mais nada, não, tá? Bom, primeiro aqui é a língua, né? O idioma. Escolher português do Brasil. Quem quiser escolher português de Portugal pode usar. Não tem problema. Nós vamos escolher português Brasil. Depois aí ele vai falar aqui, ó, essa que é a parte que a gente poderia mudar um pouco. Ele está começando a fazer o particionamento aqui, ó, particionamento automático. Eu posso clicar em cima e tirar o particionamento automático e criar, mas ele dá um pouquinho de trabalho aí, talvez não é o momento de vocês. Vai que vocês não entendem aí, não porque vocês não têm problema para entender, porque é complicadinho mesmo, tem que ter um pouquinho mais de experiência. Automática, pronto. Olha lá, aqui você pode avançar, personalizar de duas maneiras. Aqui. Vou voltar. O Fedora ele já é um pouco pesado. Rodando no virtual é pior ainda. Aqui ele está salvando agora as informações. Ele checa se tem espaço. Bom, aí tá tudo pronto, tudo certo. Eu clico aqui em iniciar a instalação. Ele vai começar a carregar os meus dispositivos. O que eu falei para vocês, quem estiver começando nesse mundo Linux, evite iniciar pelo Fedora. Mas é evitar, assim, evitar por questões por questões, assim, de uso mesmo, tá? Então, evita porque é uma distribuição que não é tão simples, igual eu falei para vocês, não é tão simples de usar, tá? Então, é mais por isso mesmo, tá? Ah, professor, mas eu já quero começar com o Fedora. Não é recomendável, igual eu falei para vocês. Não é uma coisa que se recomende. Mas agora, se você quiser tentar, algumas coisas você vai patinar, tá? De uso. Bom, ele já está instalando, depois ele vai pedir para nós fazermos ali a personalização. Enquanto ele está carregando ali, vamos explicar mais umas coisinhas para vocês, né? Bom, primeiro de tudo é a questão do usuário. Então, questão do usuário, nós vamos instalar 5 ou 6 versões agora diferentes. O Ubuntu, Fedora, o Kali, o Mint, o Lite e o Kurumin. São 6 versões. Todas elas, essa parte é igual, tá? A parte de usuários. O root, pessoal, o usuário root é o usuário administrador. Ele dentro do Android, desculpa, ele dentro do Linux, ele vai ser o usuário responsável por tudo. Eu posso dar funções administrativas a um usuário comum? Pode, não tem problema. Você pode fazer isso. A diferença é que você tem que fazer isso manualmente. Tá? Então, você tem que fazer ali toda a parte de controle manual. Bom, então, o que é a diferença entre outros? O usuário administrador ele tem total poder sobre o uso do software, né, do sistema. E o usuário comum, ele vai depender das permissões que o administrador dê para ele. Bom, a arquitetura, nós já vimos também, mais uma vez, igual eu falei para vocês. A arquitetura do programa, ela vai ser sempre a mesma, tá? Se você digita o comando lá no shell, que é o interpretador, no nosso caso é o terminal, você digitou o comando, o kernel vai interpretar e o kernel vai buscar as ações dentro do hardware que ele deve fazer, tá? Esse é o terminal do Fedora. Vocês vão notar também que os terminais, eles são todos parecidos, tá? Não muda muita coisa, não. Então, os terminais, eles são bem parecidos um com o outro. E também o sistema de partição. Apesar de nós termos feito o particionamento automático,
O sistema de criação de partição é o mesmo, tá? Quando você particiona lá, você vai fazer as partições, o mesmo uso, tá? Bom, agora deixa eu só ver aqui. Aqui eu queria que vocês fizessem. Opa, peraí, volta. Enquanto ele está carregando aqui, vamos para o nosso segundo do dia. Já temos um pouquinho de conhecimento do Linux. Vamos fazer a mesma coisa. Vai definir as partições dentro do Linux, tá? Como elas são, principalmente com as diferenças com o Windows, e escolher uma e explicar o que, que ela faz, qual a função dela. Vamos lá, pessoal. Mesmo esquema da outra, tá? Dá 10 minutinhos para vocês fazerem.
Bom, vamos lá, vamos continuar, pessoal. Então já deu tempo, né? Então, vamos ver como é que tá. Tá instalando aqui ainda. Falei para vocês, é bem demorado a instalação do Fedora, tá? Bom, continuando. Então, o Fedora, ele é uma distribuição que ele foi uma das primeiras a serem criadas para o Linux, né? Na verdade, o Fedora, ele era da Red Hat, né? Desculpa, ele era da Slackware e ele é uma base da Red Hat, tá? Essas são algumas das versões que nós temos do Fedora, tá? Algumas das versões dessa distribuição, assim como as bases Debian, elas têm também as distros, elas são atualizadas de 6 em 6 meses. A diferença é que algumas saem como distribuição, né? Algumas saem como distro para o mercado e outras não. Outras elas ficam como atualização, tá? É lógico, nós queremos sempre trabalhar com a versão mais recente que tem no mercado, mas você tem que, quando você for instalar uma distro, assim como quando você vai instalar uma distribuição Windows, por exemplo, você deve ver primeiro, né, primeiro observar o hardware que você tem disponível. Não adianta nada você querer rodar a última distribuição, sendo que ela é uma versão pesada, tá ainda configurando. Então, tipo assim, tem que ser um hardware muito legal, e essa não é a última, tá? Não, é uma das últimas, mas não é a última. Bom, então ele é uma distribuição baseada no Red Hat. Uma coisa que vocês vão notar dentro do Linux é que as distribuições, elas são sempre bases de outra, então elas vêm de outro sistema operacional. O que isso quer dizer? Uma distribuição, ela é base para várias outras. Não se altera só o kernel, tá? Não se altera só o núcleo do sistema, ele altera toda a base. Então, altera-se muita coisa, tá? Bom, e a origem do nome, o Fedora é um chapéu. É um nome de um chapéu. Geralmente, a galera, quando vai escolher esses nomes, você vai atrás da história, é uma história meio esquisita. Assim. Por exemplo, alguém na reunião, ele vem com um codinome, um outro codinome qualquer, e aí o pessoal não acha legal, aí eles veem uma coisa bacana e eles usam aquele nome. Eu sempre uso o Java, por exemplo, como exemplo. O Java não era para se chamar Java. Aí a galera tomava muito café, os desenvolvedores, né? E aí o Java é uma marca, um tipo de café muito famoso, tá? O JavaScript também não era para chamar, não era para chamar JavaScript, era também um nome de café, mas aí mudou, né? Acabou sendo JavaScript por causa do Java. Oi, pode falar. Povo doido. Olha os nomes que coloca nas coisas. Desenvolvedor é tudo se você visse a dificuldade que é para fazer um negócio desse, ele fica meio maluco mesmo. Então, não tem como ser normal desenvolvendo um sistema. Bom, então o projeto... E por que sai o projeto Fedora? Primeiro de tudo, já tinham várias... Na época que o Fedora sai, as distribuições Linux, elas já começam a ser base para alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu vou criar uma distribuição Linux para quê? Quando se pensa no Fedora, pensa principalmente para desenvolvimento. Falar, vou criar uma versão ali, uma distribuição para desenvolvimento, para a galera que gosta de programação, e já vai vir com as ferramentas. Foi bem para isso, tá? Então, assim, quem gere uma fundação, né? Então, tem igual os outros também. Sempre que nós formos falar de uma distribuição, e aí você falar assim, mas quem que organiza, né? Quem que gerencia essa distribuição? Vocês vão ver que sempre vai ter uma fundação por trás que leva o nome da distro, né? E aí eles vivem de doações. Então, eles vivem da doação dos outros, tá bom? E aí, esse comando RPM é usado para
para a gente fazer instalações. Vocês vão notar que isso a gente usa para fazer a instalação de algumas coisas, tá? Então, quando você vai fazer algum tipo de instalação, você tem o pacote RPM e tem os pacotes da base Debian, que é o DEB, tá bom? E o Yum é um tipo de gerenciador de pacote também. Então, quando você vai gerenciar o pacote, você usa esse gerenciador, tá? Tem alguns outros também que nós vamos conhecer depois, tá? Onde baixar? Então, para baixar é muito simples. Já falei para vocês. Deixa eu ver como quantas andam o nosso Fedora. Quase acabando aqui já. Se ele abrir ali, eu vou mostrar a página. O bom de baixar o Linux é que quando você vai fazer o download dele, ele não tem muita frescura, né? Você não precisa ficar fazendo cadastro, nem nada, não. Você vai lá, vai ter o baixar a ISO e você vai e baixa. Tem que carregar aqui. Bom, então é muito simples. Vem aqui no Google. A gente vem aqui, ó. Se você não quiser digitar, às vezes você não lembra o que é o fedora.org, você vem aqui, ó. Fedora Download. Opa. Aí vai estar aqui, ó. Get Fedora. Aí chegou aqui, você escolhe a distribuição. Essa distribuição possivelmente será a última que vai ter a versão 32 bits. Possivelmente as novas distribuições não vão vir com 32 bits, tá? Por quê? Porque hoje é muito difícil você ter um... Oi, pode falar, Felipe. O que muda de um pro outro? 32 para 64? Muda o negócio. Não, no sistema nada. O que muda é isso aqui, ó. A gente já falou bastante sobre isso, hein? Mas vamos lá, ó. Arquitetura de sistema. Quando você tem um sistema em 32 bits, tá? Ele é 2 elevado a 32. Então, ele vai dar 3,2 milhões mais ou menos. Isso quer dizer que ele suporta só 3,2 GB, tá? Essa arquitetura, você vai ver ela 32 bits ou x86. Por que tem esse nome de x86? Porque ela é base Intel i86, porque os primeiros processadores da Intel, eles tinham final 86. Então era 186, 286, 386, 486. Depois vem os Pentium, né? Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Aí vem o Dual Core. Depois vem a série I. E 64 bits é 2 elevado a 64, que aí dá um número gigantão que a gente não sabe o quanto é ainda. Tá? Ele tem arquitetura x64 ou então vai estar AMD64, que a empresa que desenvolveu a arquitetura em 64 bits foi a AMD. Tá? Então, tem essas diferençazinhas. Então, qual que é a diferença entre 32 bits e 64 bits? Primeiro, a base de cálculo, né? Ele tem uma base de cálculo maior. Sistemas de 64 bits, eles são mais rápidos, tá? Outra coisa, quantidade de memória que suporta. Mas quem que gerencia isso aí? É o processador. Então, é o processador que fala qual sistema você pode instalar ou não, tá? É o processador que manda, tá? Então, igual eu estava falando para vocês, não sei quanto tempo, mas daqui a um tempo não vai ter mais a arquitetura de 32 bits, tá? Essa x64 aqui, ó, x86, desculpa, não vai ter mais. Provavelmente as próximas arquiteturas, elas vão ser só x64, tá? Aplicado, completo, que vamos finalizar a instalação. Vamos ver se ele já vai carregar. Aí a gente continua lá. Vou pedir para reiniciar.
Bom, vamos continuar aqui. A gente volta. Então continuando, as vantagens principais primeiro já vir com algumas ferramentas, principalmente para quem trabalha para a área de programação, né? E já vem com algumas ferramentas prontas, então você não precisa estar baixando. Ele tem algumas questões de comunicação que são melhores, tá? Então, fazem com que você consegue trabalhar de maneira mais rápida, tá? E você não tenha que buscar mais pacotes na rede, tá? A questão dos drivers. Quando vocês ouvirem falar de drivers para o Linux, os drivers eles são vindos do kernel, tá? Então, por exemplo, tem um setor lá da Linux Foundation só para cuidar do kernel, tá? Então, desculpa, só para cuidar da questão de driver dentro do kernel, tá? Então, o pessoal ali, eles trabalham para que não tenha hardware, que não tenha já software nativo dentro do Linux, tá? Bom, algumas dificuldades, essas dificuldades estão aí, elas não existem mais, tá? Essa aqui eu vou até pular que está errado. E o público-alvo, vamos falar que o público-alvo são pessoas que já têm familiaridade, tá? Aqui como é do próprio Fedora isso aí, da própria Red Hat, já tem que ter sim um conhecimento pré-estabelecido para que você possa para que você possa ter um bom uso do Fedora. Bom, quem usa? Um monte. Então, o governo brasileiro usa, né? Pro algumas universidades, tá? Algumas empresas internacionais. A NASA tem alguns setores lá que usam. A NASA, os Estados Unidos, a parte de segurança, eles usam muito Linux, tá? Eles usam bastante. Opa, peraí. Bom, então, vamos só fazer um negócio aqui agora, quer ver? Vou reiniciar para eu mostrar um negócio para vocês. Aí ele vai parando, do mesmo jeito que ele começou lá, ele startando, depois ele tem que ir parando os serviços. Essa é alguma complexidade, tá? Outra coisa assim que vocês vão ter que notar é que quando vocês já deu erro de disco. Quando vocês forem utilizar um sistema base Linux, tá? Ou qualquer sistema, o que vocês vão fazer? Deixa eu só fechar e abrir de novo. Quando vocês verem os requisitos para instalação, sempre procurem instalar os requisitos máximos, tá? Para que vocês não tenham problema. Eu acho que eu não deixei terminar de carregar a instalação. Eu acho não, tenho certeza. Oi. Como que chama aquele joguinho lá de detectar o erro que o PC tá tendo, que nós fez um dia, que tem uns pontos lá? É da Intel. É só procurar teste de erros Intel, o que você acha? Obrigado. Simulador de defeitos, chama. Simulador de defeitos Ah, Intel. Bom, deixa ele carregar aí de novo. Deixa eu abortar aqui os testes. Não vai ficar o dia inteiro. Então, eu tava falando para vocês, toda vez que você vê algo assim, eu tenho um requisito mínimo para instalação, e aí você vai colocar, por exemplo, eu tenho 1 GB de memória RAM, um processador de 1 GB, não ponha isso, porque se você pôr, né, se você pôr numa máquina dessa, ela vai ficar extremamente lenta, tá? Optem sempre por utilizar uma máquina que seja bem mais top do que você está trabalhando no momento. Bom, tá carregando agora.
Vamos lá, esperar de carregar. Outra coisa que vocês vão notar também é o quanto fica lento qualquer sistema dentro do VirtualBox ou dentro do VMware, virtualizado, né? Qualquer um. Mas, Isso é normal, tá, pessoal? Porque a virtualização ela usa recursos do seu computador. Então, aqui, por exemplo, ele está usando pouca memória, pouco processamento, porque ele vai. Você até pode liberar um pouco mais, mas como, por exemplo, aqui está rodando, além de rodando a virtualização, está rodando também, está rodando o próprio sistema, então, deixa eu só pôr para usar close. Está rodando o próprio sistema operacional, ou, desculpa, a apresentação e o sistema que está apresentando para vocês aí. Se eu colocar mais núcleos para o VirtualBox, por exemplo, aí nós não trabalha, tá? Bom, vou entrar aqui no terminal. Aí aqui é onde você pode editar seus comandos, tá? Então, basicamente, a parte simples, né, do Fedora de uso, ela é bem similar aos outros. Apesar de daqui você já vê que ele é bem complicadinho de achar as coisas, né? Já dá para notar, mas aqui, ó. Aqui tem os comandinhos que você pode ir usando, né? E assim por diante. Aqui você vem em Actives, né? É bem pesado. Vamos. Aí aqui ele vai mostrar o navegador, tá? O nosso querido Mozilla Firefox, que é o sistema de arquivos, de arquivos aqui. Ó, aqui ele tá carregando ainda a minha instalação, tá vendo? Aqui embaixo. Aquela que eu tava fazendo, ele tá atualizando alguma coisa. Carregar ela aqui para vocês verem. Ele demora muito para atualizar. Essa é a dificuldade que a gente tem. Principalmente no sistema virtual, né, que é mais pesado. Ó, aqui tem outros programinhas que já vêm. Eu vou colocar todas as aplicações e ver que essa distribuição já vem. Geralmente ele vem com algumas aplicações de texto e coisas assim. Ah lá, a calculadora, deixa eu ver o que eu conheço aqui. Esse é gerenciador de disco. Aqui o Office, sistema de mapas. Ele está carregando ainda a instalação, por isso ele vai ficando muito lento, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam do Fedora, assim, eu acho que se vocês que estão começando, não comecem por ele, tá? É uma versão muito difícil, muito complexa da gente utilizar. Até você viu aí até a parte de instalação dele é bem assim complexa de usar, tanto que ele não terminou a instalação total ainda. Tem coisas que eu nem consigo abrir ali, tá? Tem que esperar ele terminar de carregar, tá? Bom, enquanto ele vai carregando ali, vamos ver se a gente consegue ir fazendo as nossas coisinhas aqui. Bom, tem uns exercícios aqui para vocês fazerem. A 4 vocês já responderam. É a 3 e a 4, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Só. A 3 e a 4 vocês já responderam. Quem já respondeu para mim? Já responderam, tá? Então, respondam aí, por favor. Nós temos 1 hora e eu vou consultando a instalação aqui. A hora que ela terminar, para a gente dar uma fuçada. Deixa eu ver como é que ela tá. Espera aí. Espera que eu já volto lá. Ah, não, ele voltou do início. Só fazer um negócio aqui. Ver se ele vai reiniciar sozinho. Fazer um negócio que aí eu vou fazendo enquanto vocês vão. Pronto. Pode mandar Pronto. pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp, quem quiser. Pode mandar por e-mail, onde vocês quiserem. Vai lá, Precisa pessoal, de pode fazer. pergunta? Não, pergunta não. Quem já fez. Tá aparecendo aí para vocês as perguntas?
Sim, tá aparecendo as perguntas. Obrigado, gente.